Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nesta videoaula, irei fazer uma pequena retrospectiva sobre o atual cenário que estamos vivendo e presenciando hoje da nossa política democrática republicana brasileira, onde estamos vivendo um cenário político de uma grande organização criminosa golpista e assassina bolsonarista. Mas o pior nisso tudo, essas organizações criminosas golpistas não é só exclusivamente dos nossos dias atuais, do século XXI, mas em toda a história brasileira sempre existiu essas organizações golpistas e criminosas. Isso desde na época Brasil colonial, do Primeiro e Segundo Império, até nossos dias atuais, que é a Nova República. A Nova República teve início com a eleição de Tancredo Neves, pós-ditadura militar, e ainda permanece nossos dias atuais. O Brasil é uma república presidencialista e federativa, e a atual República Brasileira é conhecida como Nova República, de 1985. Todo esse cenário brasileiro que estamos vivendo e vivenciando já se repetiu por diversas vezes em várias épocas da história do Brasil, seja ela imperialista monárquica ou republicana. A República Brasileira passou por diversas fases. São elas: Primeira República, também conhecida como República Velha. Esse período ocorreu de 1889 a 1930 e foi marcado pela força das oligarquias. Segunda República, ou Era Vargas. Esse período ocorreu de 1930 a 1945 e foi subdividido em Governo Provisório, de 1930 a 1934, Governo Constitucional, de 1934 a 1937, Estado Novo, Regime Ditatorial, de 1937 até 1945. Terceira República, ou República Populista. Esse período ocorreu de 1946 a 1964. Quarta República, Regime Militar. Esse período ocorreu de 1964 a 1985. Quinta República. Esse período ocorreu de 1985 a 1988. Sexta República. Esse período ocorreu a partir de 1988. O Brasil adotou a República como forma de governo em 1889, com a posse do Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente republicano. Só ressaltando, além da Primeira República ou República Velha, dentro dela tivemos outras subdivisões, como a República da Espada, a República do Café com Leite e a República dos Governadores, que é aquela do voto do cabresto. Já a Quinta e a Sexta República, ela se inclui dentro do período da chamada Nova República, que iniciou no ano de 1985 e ainda prevalece até nossos dias atuais. Em 1988, tivemos mais uma conquista, a Constituição Federal de 1988.
A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, é o texto base que define os direitos e deveres dos cidadãos e entes políticos do Brasil. Na verdade, a enganação, a mentira e a pilantragem começaram lá na chamada Brasil pré-colônia, quando a coroa portuguesa enganava os índios com as quinquilharias, em troca do pau-brasil, ou seja, da madeira, que tinha um grande valor no comércio na época. De um lado eram os portugueses e do outro era a Igreja Católica, usurpando, matando, destruindo, perseguindo os negros e os índios. Ao todo, o Brasil sofreu 9 golpes. São eles: a Noite da Agonia, de 1823, Golpe da Maioridade, de 1840, Proclamação da República, de 1889, Golpe de 3 de novembro, de 1891, o Golpe de Floriano Peixoto, de 1891, Revolução, de 1930, Estado Novo, de 1937, Deposição de Getúlio Vargas, em 1945, Golpe de 1964. A primeira tentativa de golpe aconteceu a partir da chamada Constituição da Mandioca, onde os deputados se reuniram e se trancaram na Assembleia para discutir e aprovar o projeto constitucional da Mandioca em 1823. O projeto foi influenciado pelo iluminismo e pelo liberalismo econômico e tinha como objetivo limitar o poder do imperador. A elite brasileira usou a Constituição da Mandioca como uma forma de excluir a população pobre e os portugueses do processo político. Mas, na noite seguinte, Dom Pedro I mandou o exército cercar e invadir a Assembleia com os deputados dentro. Episódio este chamado Noite da Agonia, onde prenderam e exilaram os deputados que estavam envolvidos nessa Constituição da Mandioca. Mas, por outro lado, Dom Pedro I aproveitou esse momento e deu um golpe de Estado, onde Dom Pedro I elaborou uma Constituinte sem a participação e representação do povo, onde ele mesmo criou as leis para se beneficiar. Uma delas foi o chamado poder moderador, dando a Dom Pedro I o poder sobre o legislativo, executivo e o judiciário. A Constituição outorgada de 1824 estabelecerá a maioridade do imperador aos 21 anos e o ato adicional fixará em 18 anos. Em 1889, tivemos mais um golpe, que foi o golpe da Proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, o maior amigo de Dom Pedro II. O golpe só aconteceu com a ajuda dos militares, dos escravocratas, que eram os cafeicultores do Oeste Paulista, e da Igreja Católica. Em 1891, mais um golpe de Estado, mais uma vez por Deodoro da Fonseca, onde ele decreta estado de sítio, o que autorizou o exército a cercar a Câmara e o Senado e a prender políticos opositores. Ele decretou esse estado de sítio porque foi dado a ele um impeachment, onde mais tarde ele renunciou por pressão da Marinha. Nesse mesmo ano de 1891, tivemos mais outro golpe, dessa vez pelo vice de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, onde Floriano Peixoto se apossou do poder, passou por cima da Constituição e se autodeclarou presidente, onde ele era para ter convocado novas eleições. Mas ele não seguiu a Constituição
e subiu ao poder ilegalmente. Em 1930, tivemos mais outro golpe de Estado, a chamada Revolução de 1930, agora desta vez por Getúlio Vargas, onde ele aproveitou o momento em que seu vice foi assassinado, o João Pessoa, e legitimando a culpa do assassinato de João Pessoa, o atual presidente da época, Washington Luiz. E, através dessa justificativa, toma o poder do presidente recentemente eleito, que era o vice de Washington Luiz, o Fernando de Melo Viana. Em 1937, novamente mais outro golpe, também desta vez por Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo, onde Getúlio Vargas consegue ficar no poder mais uma vez com a justificativa de que, se ele saísse da presidência, os comunistas iriam invadir o Brasil e tomar o poder. Se ele continuasse no poder, não iria deixar acontecer isso. E com essa narrativa da chegada do suposto comunismo no Brasil, ele ficou no poder novamente, e assim dando mais um golpe. Em 1945, tivemos a presença de mais outro golpe, a chamada deposição de Getúlio Vargas. Esse foi um episódio onde Getúlio Vargas, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou um grande aliado do regime nazista alemão, no início do Estado Novo. No meio do Segundo Conflito Mundial, Vargas rompeu com a Alemanha e passou a apoiar as potências aliadas, como Estados Unidos da América, Inglaterra e a União Soviética, que foram vencedoras da guerra. Sendo assim, não teria cabimento continuar um regime nos moldes do Estado Novo. Pressionado, Vargas deu início, então, a um processo de abertura democrática, que possibilitou a criação de novos partidos políticos. Em meio a esses acontecimentos turbulentos, Vargas cometeu um gesto considerado a gota d'água para sua deposição. Afastou da chefia de polícia do Distrito Federal João Alberto Lins de Barros e pôs em seu lugar seu irmão Benjamin Vargas, conhecido por ser truculento. O general Góes Monteiro, que havia ajudado a fazer a Revolução de 1930 e do Ministério de Guerra, reagiu ao gesto de Vargas e mobilizou tropas no Distrito Federal. Gaspar Dutra e outros militares, procurando evitar derramamento de sangue, propôs a Vargas que assinasse o documento de renúncia ao cargo. O político gaúcho assim o fez e pôde refugiar-se em sua cidade natal, São Borja, sem ter que se exilar em outro país. Mais uma vez, em 1964, tivemos mais outro golpe, a chamada ditadura militar ou golpe de 1964, onde derrubaram o presidente eleito João Goulart do poder. Segundo relatos publicados pelo Departamento de Documentação Histórica da Fundação Getúlio Vargas, os militares envolvidos no golpe de 1964 justificaram sua ação afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas e deter a ameaça comunista, que, segundo eles, pairava sobre o Brasil. Só ressaltando, essas questões até hoje são exaustivamente debatidas por historiadores, políticos e jornalistas. Todavia, como houve uma ruptura com a ordem institucional, as ações de 31 de março a 2 de abril de 1964 podem sim ser classificadas como golpe. Observem que todos os golpes citados neste vídeo
tiveram participação direta dos militares ou do Exército Brasileiro, como até hoje ainda é bem presente na política atual, onde temos exemplos vivos da participação dos militares e do Exército com a tentativa de mais um golpe contra o Estado, contra a democracia e principalmente contra o povo. Por hoje só, até o próximo vídeo. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.